Então, finalizado esse segundo momento, se é que a gente pode dizer assim, do estudo do processo administrativo, que é um momento bastante denso, a gente fica muito amarrado na lei, e você vai perceber que não tem para onde. A gente vai identificar no nosso segundo módulo aqui de exercícios, nosso segundo momentinho de exercícios, que a resposta ela vem da literalidade. Então, olha só. Primeiro exercício que eu selecionei para você. Iniciado o processo administrativo por provocação do interessado, Bom, ele está falando do aspecto de desistência, né? Deu para ver aqui nas alternativas que ele está enfrentando justamente um dos últimos temas que nós falamos aqui. Então, olha só. Iniciado o processo administrativo por provocação, ou seja, alguém acionou a administração pública determinando a instauração, então foi mediante provocação, não foi de ofício. Provocação do interessado, não poderá desistir do pedido, ainda que renuncie aos direitos invocados no processo. A gente viu que é possível, tá? É possível que ocorra a desistência. Letra B, não poderá desistir do pedido se houver mais interessados no processo. Não tem nada a ver. Ele pode até existirem outras pessoas interessadas no processo. Ele pode desistir e o processo vai ser continuado a partir do interesse dessas outras pessoas. Então não há problema nenhum, ele só não vai deixar de existir porque um dos interessados desistiu, ok? Então não há que se firmar um gabarito na letra B. Letra C, poderá desistir do pedido, não atingindo os direitos dos demais interessados. Ao que me parece, esse aqui vai ser o nosso gabarito, tá? Os demais interessados e até a própria administração. Nós vimos que se a administração quiser dar continuidade ao processo, ela pode assim optar. Letra D. Poderá desistir do pedido, não podendo a administração prosseguir com o processo por motivo de interesse público. Eu acabei de falar sobre isso. A administração pode. E letra E. Poderá desistir do processo, mas não renunciar a qualquer direito, ainda que disponível. Pode renunciar a direito também, porque às vezes o cara ele desiste do processo e depois instaura novamente. E quando ele renuncia, aí tem um prejuízo nessa reinstauração, tá? Bom, enfim, nosso gabarito da questão 1 que eu selecionei para esse momento é o gabarito letra C de casa. Vamos para a próxima. No que se refere ao processo administrativo, julgue os próximos itens. Item 1. É legitimado como interessado o terceiro que não tenha dado ensejo à instauração do processo administrativo, mas que possua direito suscetível de ser afetado pelo seu julgamento. Perfeito. Nós vimos lá na parte de legitimados, é verdade, são diversos legitimados, aqueles que têm interesse direto na solução daquele aspecto que é objeto do processo administrativo, mas aqueles que também serão afetados pela decisão daquele processo também têm interesse e estão legitimados a atuar no processo, inclusive a apresentar recursos, como nós vamos ver já já. Ok? 2. Não se admite em processo administrativo a motivação por referência, assim entendida a que se faz alusão aos fundamentos de pareceres ou de decisões anteriores. Aqui está dizendo que não se admite. E nós vimos lá no artigo 50 que se admite, ela é chamada motivação aliunde. Então, olha só, aquela motivação aliunde, segundo isso aqui, é um enunciado SESP-NB. Também pode ser chamada de motivação por referência. Tá? Então, aqui, ó, tá errado porque se admite na forma do artigo 50 lá da nossa 9784. Então, quem faz aí um estudo, né, direcionado tem que observar que há um reconhecimento de que a motivação aliunde é chamada também de motivação por referência. Talvez seja até um termo mais interessante, mais razoável de se utilizar. Item 3. A desistência ou renúncia por parte do interessado no processo administrativo gera automaticamente o arquivamento do processo? Não, né? Por quê? Se esse processo ele tem outros interessados, o processo ele vai seguir no interesse dos demais ali que estão presentes no processo administrativo. E além disso, a própria administração pública, à luz do interesse público, ela vai poder dar continuidade ao processo administrativo que foi renunciado por um interessado ou pessoa simplesmente desistiu do processo. Então, não gera automaticamente o arquivamento, então esse item se apresenta também como incorreto. Então, na nossa segunda questão, o item 1 correto, o item 2 e o item 3 incorretos. Anotou aí? Então,
Então vamos em frente para o nosso terceiro exercício de fixação. Nos termos da Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Isso é o texto do artigo 22. Nós passamos por isso. Sobre o tema, é correto afirmar. Então, nós temos 4 afirmações incorretas e uma que se encontra correta. Vamos lá, a gente tem que começar a identificar os erros, para poder restar apenas uma delas. Letra A. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Ao que parece, esse aqui está correto, mas tem que verificar o erro dos demais, para a gente ter certeza do nosso gabarito. Letra B. A autenticação de documentos exigidos em cópia não poderá ser feita pelo órgão administrativo. Pode, nós vimos isso, tem lá a ver com a forma dos atos. Letra C. Os atos do processo não podem, em qualquer hipótese, ser concluídos depois do horário normal de funcionamento da repartição. Nós vimos que, excepcionalmente, para preservar o interesse público, é possível sim que um ato do processo ele seja esgotado após o horário de funcionamento regular da repartição. Então, está errada a letra C. Letra D. Inexistindo disposição específica, os atos dos órgãos ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 15 dias. Nós vimos aqui o prazo, estamos vendo aqui o prazo geral. Aqui o prazo geral é de 5 dias. Você deve ter feito uma anotação aí sobre isso. Então, errada a letra D. Letra E. Os atos do processo administrativo devem realizar-se exclusivamente na sede do órgão, sob pena de serem considerados inexistentes. Errado. É possível também que se produzam atos do processo administrativo em um local distinto da sede do órgão onde ele tramita. Contudo, o que se tem como exigência é que o eventual interessado ele seja notificado, na verdade, intimado, para que ele possa participar daquele ato que será produzido fora da sede, na proteção da ampla defesa do contraditório, caso ele queira participar. Mas exige-se a intimação se esse interessado existir. Enfim, confirmamos então que o que é o gabarito da nossa questão aqui está firmado na letra A. Perfeito? Ok, então, fechamos esses três exercícios de fixação, todos eles oriundos de questões de concurso público, e agora nós vamos em frente. Vamos em frente para trabalhar o terceiro bloco de informações. Eu particularmente gosto mais desse momento aqui, que ele vai exigir, né, uma abordagem que venha um pouco, vai vir fora da lei. Ou seja, a gente não vai ficar amarrado aqui no formalismo da lei, vai exigir um pouquinho de raciocínio, vai exigir um pouquinho de conhecimento teórico, de doutrina, de jurisprudência, que você vai ver que é bem mais interessante, pelo menos assim eu vejo, né, do que a leitura da lei, aquele estudo amarrado na literalidade. Que não tem jeito, às vezes tem que ser assim mesmo. Então nós entramos agora na parte dos recursos administrativos, vamos falar de revisão, então temos diversos pontos aqui a abordar. Olha só, não sei se você vai se recordar, vai sim, você deve ter estudado pouco tempo. Nós temos o trâmite do processo administrativo da seguinte maneira. Aqui a chamada deflagração, aqui nós temos a deflagração. Nós vimos que a deflagração ela pode se dar de ofício ou mediante requerimento de interessado. E aqui no final nós vamos ter uma decisão, depois que transcorrida toda a fase de instrução necessária à melhor solução do processo. Se essa decisão não incomodar ninguém, se essa decisão satisfizer todos os interessados e a própria administração pública, esse processo ele esgota aqui. Nós teremos a coisa julgada administrativa nesse momento. Contudo, caso essa decisão ela venha de encontro aos interesses dos eventuais participantes e interessados no processo, é possível que seja impetrado um recurso, que seja apresentado o recurso, seja proposto um recurso. E esse recurso vai deflagrar um segundo momento, que nós vamos passar a estudar a partir de agora, até que se dê uma decisão final. Tá? Então, nós estaremos tramitando por aqui agora, ó, fase recursal.
Tá? Fase recursal. Como que ela funciona? Aqui teremos alguns prazos também. Então é bom que a gente faça a anotação desses prazos em um material em apartado, ou então mesmo aí nos próprios slides, para que você possa sempre estar revisando esses prazos aqui, que como nós vimos há pouco, algumas questões elas vão, infelizmente, cobrar prazo, ou felizmente, depende da sua capacidade de memorização. Não exige muito raciocínio, mas elas existem, elas fazem parte desse universo de nossa preparação, então a gente tem que saber. Então nós estaremos estudando aqui, tá? Fase recursal. Então vou apagar, para a gente poder avançar. Você pode depois voltar aí, parar para anotar, se você quiser anotar. Bom, então como é que funciona? Foi dada aquela decisão que foi de encontro aos interesses de alguém que integra o processo como interessado ou alguém que vai ser atingido nos seus interesses com aquela decisão. Bom, por discordar da decisão, os legitimados a apresentar o recurso podem apresentar esse recurso. Como que se faz? Primeiro ponto, que muita gente se equivoca, é o seguinte: o recurso ele não é apresentado perante a autoridade superior daquela que emitiu a decisão que está sendo impugnada. O recurso ele vai ser apresentado, na verdade, perante a autoridade que tomou a decisão, através de um requerimento. E essa autoridade que tomou a decisão, ela vai ter o prazo de 5 dias para se retratar, caso ela se convença que tomou uma decisão equivocada a partir dos argumentos que são apresentados no recurso. Se ela não se retratar, aí sim, ela mesma vai pegar o processo e vai encaminhar para o seu superior imediato competente para julgar aquele recurso que foi impetrado. Aí depende da estrutura, né? Às vezes é o superior imediato, às vezes é uma outra autoridade já estabelecida, depende do tema que nós estamos tratando. Tudo bem? Então olha lá. O recurso administrativo é um meio ou um instrumento geral de impugnação de decisão administrativa que vai, em função do poder hierárquico, em função do princípio da autotutela, vai admitir que os superiores ou aqueles que têm competência para julgar o recurso analisem a legalidade e o mérito da decisão que está ali sendo impugnada. Beleza? Então a legalidade é verificar se o ato que foi produzido, ou se a decisão que envolve o julgamento de uma determinada matéria respeita o ordenamento jurídico. Então, legalidade em sentido amplo. Aquilo que nós conversamos na aula de atos administrativos, se você assistiu o ato comigo. Na hora de verificar a legalidade, na verdade, o termo melhor seria verificar a licitude, verificar a juridicidade, o respeito ao ordenamento jurídico. Se o ato ele respeita a lei formal, se ele respeita os princípios e todos os outros parâmetros de verificação de licitude dos atos administrativos, tá? E o mérito é aquela questão da conveniência e oportunidade. Digamos que uma determinada comunidade solicitou à prefeitura que um local ele seja área de lazer. E o prefeito entendeu adequado e concedeu aquele pleito. Só que incomodou algumas pessoas, os moradores daquela rua ali, alguns não gostaram, então eles vão entrar com recurso porque também são interessados. Eles vão discutir o mérito daquilo ali. Será que realmente ali aquele local é adequado? Será que não atrapalha o trânsito? Será que não atrapalha o sossego? Enfim, é um conflito de interesses que vai envolver o mérito. Tá? Agora, se a questão envolve ordenamento jurídico, se envolve alguma ilicitude que foi praticada, aí a apreciação vai ser pela linha da legalidade. Vamos a um exemplo. Digamos que uma autoridade administrativa, uma comissão de licitação, tomou a decisão de habilitar uma determinada empresa em uma licitação pública. E essa empresa inabilitar uma determinada empresa, ou seja, excluiu essa empresa do certame licitatório. E a empresa, incomodada com aquela decisão, impetra um recurso, argumentando que há uma ilicitude naquela apreciação, porque a comissão alega que a empresa não apresentou um determinado documento e aquele documento ali se faz presente. Então eles foram ilicitamente inabilitados. Enfim, é uma questão que vai discutir a aplicação dos princípios, que vai discutir a questão da lei formal.
nesse campo da legalidade. O que a gente tem que assimilar, na verdade? Que todo recurso administrativo, dentro desse contexto, vai admitir a apreciação de legalidade e de mérito. Considerando que quando alguém promove uma ação judicial, o juiz, na atividade fim dele, o estado do juiz, ele não entra no mérito. Ele só analisa a questão de legalidade. Tudo bem? Então isso aí é algo que se difunde bastante no estudo dos atos administrativos, mas que a gente não pode deixar de falar por aqui também. Então, recurso administrativo, ele vai autorizar que aquele que vai apreciar analisa a legalidade e o seu mérito. Mas vamos em frente. Então, artigo 56 das decisões administrativas, cabe recurso em fase de razões de legalidade e de mérito. Prazo para interposição do recurso. Primeiro prazo que aparece. O prazo aqui será um prazo de 10 dias, a contar da ciência da decisão. Então, 10 dias na forma do artigo 59. Então, salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, a contar contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Ciência, normalmente, quando a pessoa dá uma assinatura nos próprios autos, começa a contar o prazo, e divulgação oficial quando não houve esse tipo de intimação e a decisão era publicada em diário oficial. Publicou, 10 dias para apresentação do recurso. Prazo geral, quando não há um prazo específico e uma lei específica, como, por exemplo, ocorre na Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações. Tudo bem? Então vamos em frente. Dentro desse prazo, o legitimado vai poder apresentar um requerimento. Requerimento que admite juntada de documentos. Então, o instrumento para exercer esse direito de recurso é, mais uma vez, um requerimento. Segundo 60, o recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar documentos. Então, é possível aqui fazer também uma instrução probatória, juntando documentos. Isso é admitido. A possibilidade do pedido de efeito suspensivo, ela existe. O artigo 61 vai tratar desse tema. O que é efeito suspensivo? Quando alguém apresenta um recurso, é porque ela está discutindo uma decisão. E muitas vezes, o cumprimento dessa decisão vai gerar prejuízos. Então, para evitar que a pessoa tenha que cumprir aquela decisão antes mesmo de ter o seu recurso definitivamente julgado, é possível que ela solicite o efeito suspensivo para quê? Para bloquear os efeitos da decisão até que o recurso seja julgado. O efeito suspensivo ele não é automático. Então vamos a um exemplo. Imagina que um servidor público foi punido com uma sanção de 20 dias de suspensão por ter cometido um ilícito administrativo no âmbito de um processo administrativo disciplinar. Ele foi sancionado desta forma. E ele quer apresentar o recurso, ou por razões de legalidade ou por razões de mérito. Só que esse recurso pode demorar a ser julgado. E se a decisão ela for produzir os seus efeitos, esse indivíduo vai ter que cumprir a pena. Ou seja, ele vai ficar 20 dias, né? 20 dias em casa, cumprindo uma sanção, o que não é uma situação muito confortável para quem preza pela sua imagem, obviamente. Tanto as pessoas da família como os colegas de trabalho, é uma situação desconfortável. E, além disso, ele vai perder a remuneração daquele período. Então, para que isso não venha a acontecer, quando você entra com recurso, solicita-se o efeito suspensivo, ou seja, aquela suspensão que foi publicada para punir o servidor, que foi decidida, ela fica congelada. Ela não precisa ser cumprida, enquanto não for julgado o recurso. Então, o que a gente deve entender? Olha, o efeito suspensivo de um recurso que visa impugnar uma decisão administrativa para bloquear os seus efeitos, ele não é automático, mas ele pode ser concedido. Em que circunstâncias que ele pode ser concedido? Ele pode ser concedido tanto pela autoridade que emitiu a decisão, no juízo de retratação, como por aquela que vai julgar efetivamente o recurso. Pode ser de ofício ou a pedido, quando da presença de situações que a reversão, a restituição ao estado anterior seja algo de difícil obtenção. E a gente vai encontrar isso descrito justamente no texto do artigo 61. Então tá lá.
medida que interrompe os efeitos da decisão impugnada até a decisão do recurso, admitindo concessão em casos diante de prejuízos irreversíveis de difícil reparação. Está aqui o nosso 61. Então, salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Algumas leis, como por exemplo, acho que o único exemplo que a gente tem, a lei de, acho que eu já vi um outro, mas não me recordo, mas a lei de improbidade administrativa, a lei de licitações públicas, ela prevê para alguns recursos específicos o efeito suspensivo de parar a licitação enquanto a decisão não for proferida. Tá? Então, seguindo, parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Então foi aquilo tudo que eu coloquei para você, né? Dentro de um contexto que eu estabeleci, nós vimos de que maneira que o efeito suspensivo ele pode ser utilizado. Tudo bem? Então, o recurso ele vai ser apresentado para questionar aspecto de legalidade de mérito através de um requerimento e ele pode gerar o efeito suspensivo relativo à decisão. O procedimento eu já adiantei alguma coisa para você. O requerimento ele não se apresenta perante a autoridade superior. Vamos botar um esqueminha aqui para a gente ver. Imagina aqui que nós temos um interessado e uma estrutura hierarquizada de autoridades na administração pública. Um chefe, vamos imaginar um chefe de posto, um superintendente, estou abreviando, tá? Um diretor e um secretário de Estado ou um ministro. Temos uma estrutura administrativa dessa natureza. O indivíduo, ele vai apresentar o recurso, digamos que o chefe que tomou a decisão, pode ser uma decisão de ofício, inclusive, no âmbito de um processo instaurado de ofício, pode ser também uma decisão no âmbito de um processo instaurado mediante provocação. O chefe tomou a decisão, o recurso vai para quem? Vai para ele mesmo. Então o requerimento do recurso vai para ele mesmo. Ele vai ter um juízo de retratação de 5 dias. Caso ele não venha se retratar, ele vai pegar o processo e vai encaminhar para o seu superior, que é competente para julgar o recurso para que seja feita a devida apreciação. Então, cuidado, tem questão de concurso público que vai tentar te induzir que o recurso ele é apresentado perante a autoridade superior daquela que tomou a decisão, que em tese seria, não é o óbvio, tá? Mas racionalmente uma pessoa que não conhece o cenário jurídico normalmente vai entender que deva ser feito dessa forma, tá? Então olha só, procedimento de 56, ele é dirigido à autoridade que proferiu a decisão, haverá um prazo para reconsideração pela autoridade, há quem diga que não, isso seria assim um pedido de reconsideração implícito, de 5 dias, na forma aqui do nosso artigo 56. Parágrafo 1º coloca o seguinte: o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a considerar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. E aqui é o parágrafo único que traduz isso que nós colocamos aqui em cima. Tá? 2 aspectos complementares: não se exige pagamento de qualquer valor para a apresentação do recurso, salvo exigência legal, e caso o tema envolva a aplicação de súmula vinculante, ao encaminhar para o superior o recurso, a autoridade que tem a sua decisão questionada, ela tem que se posicionar sobre isso. Tá? Então vamos fazer a leitura aqui. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Então, se o tema envolver súmula vinculante, se faz necessário essa observância. Tudo bem? Então, esse aí é basicamente o nosso procedimento para a apresentação do recurso. Bom, quem é que tem legitimidade para apresentar? Ou seja, quem pode apresentar o recurso
diante de uma decisão tomada pela administração pública no âmbito de um processo administrativo federal. São todos aqueles que têm legitimidade para deflagrar o processo mediante provocação. Aquele mesmo pessoal. Só muda o seguinte, um termo que era cidadão passou para pessoa. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, sem novidade. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Então ele tem interesse em apresentar recurso, bem como participar do processo de uma forma geral. Então ele é legítimo para isso. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. E os cidadãos ou associações quanto a interesses difusos. Tá? Só que lá na lei lá na parte que apresenta o recurso, está escrito as pessoas. Tem diferença? Técnica até tem, né? Cidadão é aquele que está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Pessoa não. Não sei se o legislador teve essa intenção. Mas se teve ou não teve, também não importa muito. O que vai cair na prova é o que está no texto. Se perguntar quem tem legitimidade para deflagrar o processo, aqui estaria escrito as pessoas. Quem tem legitimidade para apresentar o recurso, aqui está escrito os cidadãos. Beleza? Então vamos em frente. No recurso, para verificar a possibilidade de manifestação dos demais interessados que não apresentaram recurso. É a questão da ampla defesa do contraditório. Não apresenta o recurso, tem que abrir prazo para as chamadas alegações dos demais interessados. Seriam as contrarrazões, enfim. Aqui tem um prazo. Esse prazo é o segundo prazo que nessa lei trabalha com dias úteis. O primeiro prazo que trabalha com dias úteis tem a ver com a antecedência da intimação para comparecimento ou para acompanhamento de diligência. E aqui, 5 dias úteis para apresentar as alegações. Tá? Cuidado aqui, eu devia ter colocado até em amarelo, mas fica atento. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Então, apresentou o recurso está ali em trâmite, tem que se intimar os demais interessados para que eles possam se manifestar, preservando ampla defesa contraditória. Ok? Prazo para decidir. Já se esgotaram todas as práticas necessárias à manifestação, juntada de documento, argumentações e tal, vai cair lá no gabinete da autoridade competente, nas mãos da autoridade competente, o processo para que ela tome a decisão. Mudou alguma coisa em relação àquele prazo para decisão do trâmite ordinário, inicial? Não mudou nada, mesma coisa. 30 dias consecutivos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente necessário. Então, máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos, prorrogável por igual período a partir de justificativa explícita. Não sei se botei a lei aqui. Botei, né? Então, 59, parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Ok? Então já temos alguns prazos aí, né? Prazo para apresentar recurso, 10 dias. Prazo para juízo de retratação, 5 dias. Prazo para alegações dos demais interessados, 5 dias úteis. Prazo para julgamento, 30 dias. Tem mais prazo? Não, acabou. Que na fase recursal nós só temos esses 4 prazos, tá? Fica atento, esse é um bom tema para questionamento. Beleza? Vamos em frente, tá? Limite das instâncias recursais administrativas. O que é isso? Lembra daquela estruturinha que eu coloquei? Que tinha chefe, você deve ter anotado aí, né? Chefe, superintendente, diretor, secretário. A lei vai falar que são 3 instâncias que podem ser acionadas do ponto de vista administrativo para enfrentar uma determinada matéria. Há quem diga, que eu particularmente concordo,
a primeira instância de decisão, que tem o juízo de retratação, ela conta. Então, no meu exemplo aqui, iria chefe, superintendente e diretor. Não poderia chegar até o secretário. Limite de 3 instâncias decisórias. Mas é possível que alguém entenda que não, só começa da primeira instância recursal. Então, seria o chefe, uma decisão, que não conta, e mais 3 recursos. Aí já é demais, né? Enfim, o que cai na prova, fica atento, o que cai na prova é o texto. Quantas instâncias são possíveis? 3 instâncias. Belezinha? Então, artigo 5.7. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Então, o recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas. Tá? Então, poderíamos entender aquele pedido de reconsideração como um recurso em sentido amplo. Ok? Mas não entra muito nessa discussão, porque o que eles cobram é o que está no texto da lei. Em questões objetivas, obviamente.